Hoje nós vamos falar sobre o que é a tal da matrícula mãe e matrícula filha. Que parentesco é esse que é falado tanto no mercado imobiliário que às vezes a gente não entende. Eu sou Karine Vilarino. Se você estiver curtindo os meus conteúdos aqui no canal, se inscreve para continuar recebendo e manda comentário aqui para mim se você tiver alguma dúvida, se quiser contribuir aí para os conteúdos. Então vamos lá, gente. O que é a matrícula filha? As matrículas filhas também são chamadas de individualizadas. São as matrículas que foram abertas a partir de uma outra matrícula. Mas como assim, Karine, foram abertas? Então, a matrícula filha é o seguinte: eu tenho um terreno, tá? Que a gente chama de matrícula mãe, que nós vamos falar depois. Eu tenho um terreno e esse terreno, digamos que ele passou por parcelamento de solo por loteamento, tá? Então, a partir desse terreno, parcelou o solo e abriu as matrículas dos lotes deste loteamento. Essas matrículas dos lotes são as matrículas filhas, tá? No caso de parcelamento, de fracionamento, de individualização das unidades pela instituição de condomínio, a gente também chama essas unidades autônomas de matrículas filhas. Então, eu tenho um terreno, né? Foi feita a construção aqui no terreno, ou não, né? Se for terreno de lote, não precisa ter construção. É instituído o condomínio e a partir da instituição de condomínio é que foi feita a individualização dessas unidades autônomas. Então, essas matrículas dessas unidades autônomas são chamadas de matrículas filhas. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplinho de como que é a carinha de uma matrícula filha, né? Então, começa assim, imóvel, apartamento, falou apartamento, gente, já sabe que é matrícula filha, né? Porque é uma unidade autônoma individualizada a partir da instituição do condomínio, tá? Aí, nesse caso específico fala assim, a ser construído. Mas como assim a ser construído? Bom, é que na ocasião do registro de incorporação, né, gente, que o registro de incorporação é o quê? É venda de imóvel na planta, né? O imóvel ainda não existe, eu estou vendendo uma promessa. Então, na ocasião do registro de incorporação, pode ser solicitado que sejam abertas as matrículas filhas das futuras unidades, tá? Então, assim, não foi construído ainda, por isso que está escrito aqui, a ser construído. Essas matrículas filhas é solicitado que sejam abertas para poder constar o númerozinho da matrícula lá no contrato de compra e venda, tá? Só que como de fato não tem a construção, essas matrículas são abertas em cima da fração ideal do terreno, né? Então é isso que eu estou falando aqui. Então, digamos, fez o registro de incorporação, abriu as matrículas, começou a obra, finalizou a obra, tirou o habite, vai averbar o habite, aí se tu já abriu as matrículas filhas, tu vai ter que averbar o habite em cada uma das matrículas filhas. Em vez de tu averbar em uma matrícula, tu vai ter que averbar, sei lá, em 100, digamos que tenham sido 100 unidades autônomas. Tu vai abrir tu vai averbar o habite em 100 unidades autônomas. Então, assim, o custo que era para ser de uma matrícula virou de 100, 101, né? Porque tem que averbar também na matrícula mãe, tá? Então, esse custo é importante de ser considerado. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é aquela matrícula filha que eu mostrei no slide anterior, isso aqui é a averbação da conclusão da construção. Então, diz ali, ó, conclusão da construção, conforme o requerimento, daí fala, né, o proprietário, nananã, aqui, foi dito que a unidade autônoma, objeto da presente matrícula, unidade autônoma, né, objeto da presente matrícula foi totalmente construída, bem como submetida ao regime de condomínio conforme a instituição jurídico formal de condomínio. A gente só pode instituir o condomínio depois que já tiver a construção. E o que é a matrícula mãe? É a matrícula que gerou as matrículas filhas. Então, na matrícula mãe, constam todas as informações do terreno antes da abertura das matrículas individualizadas, seja por instituição de condomínio ou por parcelamento de solo, tá? Só que a matrícula mãe, ela não deixa de existir após a abertura das matrículas filhas, tá? Então, aqui aquele esqueminha que eu tinha mostrado,
né? Então, um exemplo, foi construído um prédio residencial, a matrícula que antes constava terreno, né? Se foi construção, vai ser averbada a construção, então vai ser aberto o condomínio, vai ser aberto as unidades autônomas daquele condomínio, né? Se foi feito antes da incorporação, ok, né? Mas quando foi instituído o condomínio, então que de fato as matrículas vão estar abertas com a construção. Então a gente chama de matrícula mãe a matrícula que constou o condomínio todo, né? Não é só a unidade autônoma, é o condomínio todo. No caso de parcelamento do solo, a matrícula mãe é a matrícula da gleba, tá? E, como eu tinha falado, após a individualização, a matrícula mãe não é cancelada, tá? Ela continua existindo e as alterações que vão ser feitas na instituição de condomínio são feitas nessa matrícula. Inclusive, tá? Quando há extinção de condomínio, quando o condomínio é destituído, ele deixa de existir, né? Então, aquelas matrículas filhas, elas, no caso, seriam canceladas, tá? E a matrícula mãe, então, consta, tipo, volta tudo para a matrícula mãe, tá? Ela passa a ser novamente a matrícula principal, digamos, né? As matrículas filhas não existirão mais, serão canceladas e, enfim, o que for acontecer com aquele terreno, o histórico daquele terreno ou daquela construção vai continuar acontecendo na matrícula mãe. Como que fica a matrícula mãe com registros de incorporação? Então fica aqui, ó, conforme requerimento protocolado, a incorporação de condomínio, daí tem toda a qualificação da proprietária, incorpora sobre o imóvel objeto da presente matrícula, o condomínio tal. E aqui tem depois a discriminação de todas as unidades, né? E como a abertura das unidades. E como que fica a matrícula mãe quando tem a verbação da construção? Então fica assim, ó, edificação, termo de conclusão da obra, tem que apresentar certidão negativa, tudo direitinho. E aqui aparece também, ó, a verba-se a construção de 5 torres e alvenaria a saber. Daí tem toda a discriminação também do condomínio. Então a matrícula mãe continua existindo, né? Então aqui na matrícula mãe aparece a abertura das matrículas filhas, né, discriminando o que seria e o número da matrícula. Fica uma matrícula enorme, a matrícula mãe, sei lá, dependendo do tamanho do condomínio, sei lá, 50, 100 páginas, é caríssima. Pode apostar, quando for pedir uma matrícula, se a matrícula for cara, né, tiver um valor super alto, pode apostar que naquela matrícula ali tem uma instituição de condomínio ou um parcelamento de solo, né, por loteamento, geralmente. Então é isso, gente. Gostaram desse conteúdo? Se vocês gostarem, deixa um legalzinho aqui para mim e curte e comenta se tiver alguma dúvida. Valeu!